Chegamos agora no terceiro tópico da nossa lição, que tem por título: Fuja das antigas concupiscências e seja santo. Vamos continuar aprendendo acerca do pensamento, dos desejos e sobre também a necessidade de termos uma vida bem diferente daquela que o mundo nos apresenta. Termos uma vida de santidade, de santificação. Irmã Raquel, em que vários aspectos de nossa vida devemos ser muito sóbrios para nos tornarmos santos? Aqui a pergunta fala em que vários aspectos, né? Então, vamos citar aqui de acordo com o que o texto explora. 1 Pedro, ele fala assim, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Ele usa esses termos aqui, mas a gente poderia dizer que é em toda a nossa maneira de viver. Porque esses termos, né, que esses vários aspectos da vida em que nós devemos estar muito sóbrios, né, muito preparados, né, e vigilantes, é porque são aspectos importantes, especialmente de cunho moral. Então, nós precisamos estar bem atentos a essas entradas. O diabo está ao nosso derredor, esperando apenas uma oportunidade para entrar, especialmente nesses aspectos que destroem a nossa vida, destroem a nossa imagem, destroem tudo. Obviamente, a gente pensa, tá, mas destruir a imagem, tá tudo destruído. Não está tudo destruído, mas é uma perda, é uma parte importante da nossa vida que a gente preza, né? Que a gente tem, nós não temos nada, mas a gente tem algo a zelar, né? Um caráter a representar, e é o caráter de Cristo, e quando a gente não representa o caráter de Cristo, isso nos fere, isso nos machuca, então nós precisamos estar sempre atento a isso. Concupiscências, né, pensamentos, a forma de você comer, o que você come, que também degenera o teu corpo e desvirtua pensamentos bons, as pessoas que você anda, as coisas que você fala, os acessos das coisas que você vê, as informações que têm chegado até você. Então, acho que, basicamente, a lição ela quer nos trazer a um alerta de o ser santo é possível, de o ser santo na nossa esfera não é inatingível. E para isso a gente tem que estar alerta a essas coisas, cingir os nossos ombros, os lombos do entendimento, para poder chegar à nossa esfera a santidade que Cristo quer nos dar ainda aqui. Muito bem. Quero trazer só uma frase dessa nota. Aliás, esta lição, todas as notas são muito importantes, textos extremamente que nos levam à reflexão e aplicável nas nossas vidas, né? Eu até convido, incentivo os nossos irmãos que estão acompanhando o estudo da lição para que tirem um tempo para lerem todas as notas dessa lição com bastante cuidado e pedindo para que o Espírito Santo fale ao seu coração à medida que estejam lendo. Mas quero ler uma frase que diz assim: todo pecado acariciado enfraquece o caráter e fortalece o hábito, e o resultado é a depravação física, mental e moral. Então, quando a irmã Raquel mencionou aqui sobre diversos aspectos e sintetizou em toda a vossa maneira de viver, que nós devemos agir com sobriedade, de fato é isso. Porque às vezes é um detalhe que você pensa, não, aquele detalhe ali, deixa que eu cuido, não vou entregar para Cristo me purificar, não. Aquele detalhe ali, mas aquele detalhe é o prego de uma ilustração bastante antiga que se contava, né? É o prego que Satanás às vezes tem ali na sua alma, onde ele pendura o que ele quiser, né? E faz o estrago que deseja na vida
daquele que permite isso acontecer. E aqui fala, né, às vezes é um pecado acariciado, mas ele é suficiente para enfraquecer o caráter e fortalece o hábito errado, né, que resulta finalmente numa depravação física, mental e moral. É o que diz o final da nota. Devido à formação de hábitos errados, Satanás os atacará com frequência. E com vitória, né? E com vitória. Porque atacar, ele ataca a todos. Mas aqui está falando de uma situação onde ele ataca e sai vitorioso. Por causa de escolhas que foram feitas nesse sentido por nossa parte, né? Se fizermos escolhas erradas como essas mencionadas. Vamos à pergunta B. Embora sejamos constantemente relembrados de que devemos ser santos, tal pedido pode parecer como se pudesse ser alcançado pelos nossos próprios esforços. Agora, na realidade, que meios nos capacitam a nos tornar santos? Então, a primeira parte aqui, ou a parte explicativa dessa pergunta, faz menção de que a Bíblia ela repete bastante, né? Sede santos, etc. Como eu sou santo. Até alguns podem pensar assim, nossa, então é muito simples, eu posso fazer isso. Mas não é assim. Daí vem essa segunda parte, que de fato é a pergunta. Na realidade, o que nos capacita a ter uma vida de santidade? Dois aspectos. O primeiro é aceitar a graça de Cristo. Então, aceitando a graça de Cristo, eu já tenho um primeiro grande passo para trabalhar a santificação, né? Para que a santificação seja trabalhada na minha vida. E o segundo aspecto é permitir a atuação do Espírito Santo. Então, aceitei a graça de Cristo, permito a atuação do Espírito Santo. Começa a acontecer um trabalho de santificação na minha vida. Sem isso é impossível, É né? impossível. Não tem esses dois aspectos principais, fundamentais para um processo de santificação. Então, aceitamos a graça de Cristo, aceitamos o sacrifício que Jesus fez em nosso favor. E esse aceitar envolve muito mais do que muito obrigado, Senhor, pelo que você fez, né? Passa por todo aquele processo que foi mencionado em tópicos anteriores, no primeiro tópico, na verdade, que a irmã Raquel mencionou, né? Da permissão, da aceitação, do aceitar a atração, né? O chamado, de reconhecer os pecados, de confessar esses pecados. De abandonar esses pecados. Reconciliar. E que é um processo todo que o Espírito Santo também vem desenvolvendo em nós e nós vamos aceitando e, enfim, correspondendo, né, com essa obra do Espírito Santo. E, finalmente, a obra final do Espírito Santo em nós. Primeiro, somos justificados nesse processo de aceitar a graça de Cristo e agora nós passamos para o segundo passo, que é a santificação, onde o Espírito Santo começa a arrancar de dentro dos nossos corações tudo que é mal, tudo que é ruim, todo o pecado que habita no nosso ser. Agora a pergunta C. Depois do apelo para sermos sóbrios, por que o apóstolo nos relembra do juízo prestes a vir? Então, as perguntas anteriores trouxeram explicações ou considerações a partir dos versos que antecedem ao verso 17 de 1 Pedro, capítulo 1. E que vem admoestando, né, acerca da necessidade de agirmos com sobriedade, de buscarmos a retidão, etc. Mas quando chega aqui no verso 17, ele fala sobre julgamento, sobre juízo. E por que Pedro, depois de dar tantas recomendações, agora aborda a questão do juízo? Porque cada palavra nossa, cada ação, cada pensamento estão minuciosamente registrados no livro do céu. E vamos passar em juízo cada um desses itens. A gente não tem controle sobre os nossos sentimentos. Os sentimentos e as emoções são coisas que raiva, medo, angústia, aflição, felicidade, essas coisas são coisas que são produzidas em nós sem um controle através de coisas às vezes externas. Mas nós temos controle da nossa reação
através daquelas emoções. Então, isso a gente tem controle. Então, assim, se me vier raiva, eu não tenho controle sobre essa emoção, né, na hora. Eu tenho controle sobre o meu pensamento através dessa emoção. E é o meu pensamento que vai diminuir, eliminar essa raiva ou aumentar. Entende? Então, assim, é por isso que aqui fala que cada pensamento, palavra, ação vai passar minuciosamente escrito, porque nós conseguimos diminuir isso aí através da graça de Cristo, da permissão do Espírito Santo na nossa vida. Se a gente não busca o Espírito Santo, aí de nada adianta, porque através do nosso esforço não vai mesmo. Mas tem um texto aqui na nota, tem um que eu achei interessante falando sobre isso, a expressão, achei interessante a expressão, que fala assim, ó, a obra do ser humano passa por uma análise divina e é registrada como fidelidade ou infidelidade. Como, né? Como fidelidade ou infidelidade. Cada ação, pensamento, obra e tal. Ao lado de cada nome nos livros do céu, há o registro terrivelmente exato. Eu achei interessante essa palavra, terrivelmente, porque nos traz uma sensação do quanto a nossa natureza é má. E quando fala terrivelmente exato, é porque é mais exato do que a nossa capacidade de imaginar o que está escrito lá. Por isso que a Bíblia também fala que nós devemos... como é aquele texto que fala que a gente deve examinar a nós mesmos? Examinar a vós mesmos. Isso, examinar a vós mesmo é fazer um raio-x mesmo. E a gente não vai lembrar de tudo. Não vamos. Por isso que fala aqui, terrivelmente exato, porque a gente não se lembra dos pensamentos que foram produzidos e que alimentamos em determinadas situações. E por isso que, quando naquele grande dia for passado, né, vai passar diante de nós os nossos pecados, né, se nós não nos arrependermos, e a gente vai lembrar de todos eles, é porque é realmente exato. Nada ali vai... A gente agora, muitas coisas não se lembra, mas é terrivelmente exato. E isso me impressiona. E não me impressiona de forma a ficar desesperada, mas me impulsiona a buscar perdão, a buscar a graça de Cristo. E isso tem que nos impulsionar a fazer um exame e diariamente estar pedindo a Deus para aqueles sinais, né, ficarem mais fortes, para a gente estar atento, né, prontos para ouvir o Espírito Santo nos alertando e diminuir esses registros. Então, nós temos o potencial de diminuir? Não, mas a gente pode buscar, o Espírito Santo nos alerta e esse registro diminui. E aí, quando eu falo se os pecados serão apagados, então é nesse sentido de a gente estar nessa busca por perdão. Senhor, eu não lembro do que foi produzido, de coisas que eu pensei, de coisas que... Mas a gente pode pedir perdão genuinamente e Deus nos perdoar de coisa que a gente nem imagina que está registrado. Exatamente. E se formos com sinceridade a Deus, se existe pecado que ainda temos em nossa vida não confessados, o Espírito Santo nos fará lembrar, né? E nós teremos a oportunidade de confessar esses pecados. E todo pecado confessado será então perdoado, mas não devemos brincar com esse assunto, né? Esse assunto do descuido da nossa mente em permitir que o mal faça produzir ou faça desenvolver na nossa mente a depravação, que foi mencionada ainda na primeira nota desse tópico, depravação física, mental e moral. Mas, pelo contrário, através de uma busca de uma vida de santidade, termos na nossa vida, ou os registros no livro celestial, ao lado de cada pecado, né, estar escrito ali, perdoado, perdoado, perdoado. E durante o juízo investigativo, isso finalmente ser
limpo da nossa conta e estarmos de fato em paz com Deus. A lição vem nos trazendo um alerta necessário, urgente, vem nos dando uma grande sacudida para que nós possamos, de repente, nos despertar de um torpor espiritual, de uma sonolência, de hábitos que, de repente, temos manifestado, temos alimentado no nosso dia a dia, que não nos conduzirão à vida eterna. Mas estamos sendo sacudidos, estamos sendo chacoalhados, para que hoje, enquanto há oportunidade, nós possamos nos arrepender e possamos buscar uma vida de santidade na presença do Senhor.